Fala galera, bem-vindos à nossa aula. Bom, hoje eu vou dar uma aula, vou tentar resumir o máximo possível, ser algo bem prático, bem rápido, para ensinar a você, para te dar os primeiros passos, né, no mercado financeiro, na bolsa de valores, enfim. Eu quero te dar o seu início, o seu start. E a partir daí você vai saber o que estudar, né, como estudar, o que procurar e principalmente as questões mais importantes, né, do que você deve estar prestando atenção dando esse início. Então eu quero te dar aqui basicamente um passo a passo de o que você precisa aprender a estudar primeiro, né, para você começar a criar aquela consistência, começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tem um roteirinho aqui que eu vou estar seguindo, que eu criei exatamente para essa aula, e eu te aconselho muito, cara, a você ir até o final dessa aula. Vai até o final, escuta o que eu tenho para te falar, que eu tenho certeza que você vai aprender nessa aula, e o conhecimento aqui passado vai ser de muita valia para você, que eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Primeiro passo é saber qual mercado que você vai operar. Bem simples. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não tem o conhecimento necessário, assim, não sabe que mercado, o que é isso, eu cliquei porque eu queria aprender do zero, enfim. Então a gente vai explicar isso agora. Eu sei que tem pessoas que sabem o que é o mercado de ação, o que é o mercado futuro, o que é o day trade, o que é o swing trade, mas a gente vai rapidinho passar por isso para os próximos tópicos, até porque esse é o primeiro passo. Então, primeira coisa, quais são os mercados que a gente pode operar? A gente pode operar em mercado de ações, no mercado futuro, mercado de opções. Eu quero focar aqui rapidamente no mercado de ações e no mercado futuro. Beleza? Vamos lá. O que é uma ação? Uma ação é basicamente uma parte de uma empresa, né? Você que vai comprar o lote mínimo lá, você vai comprar 100 ações de uma empresa, né? Digamos que a empresa tenha emitido 100 milhões de ações. Você agora é proprietário de 1/1000º dessa empresa. Você tem os direitos e deveres, né, de um acionista. Você faz parte, você compra da Petrobras, por exemplo, 100 ações, você tem aquela direito de lucros da Petrobras, por exemplo. E aí, se você compra da Vale, enfim, da Magalu, né, Magazine Luiza, você tem direito a esses lucros também. Você vai participar dos lucros, você vai participar da queda, das perdas, porque você é um sócio daquela empresa, né? Você tem uma parte pequena daquela empresa. Como é que a gente ganha dinheiro nisso, né? Ou a gente vai ganhar dinheiro com esses lucros que eu comentei com vocês, que se vocês já ouviram falar, muitas pessoas falam sobre dividendos. Dividendos, vai ganhar dinheiro com dividendos, enfim. Dividendos são isso, são os lucros das empresas que vão para os acionistas. Então, além da valorização que você está ganhando em empresas boas, né, pagadoras de dividendo, elas ainda vão te dar parte do lucro, né? E a gente ganha também com a valorização. Um exemplo, se a gente compra 100 ações da Petrobras a R$100, a gente está tirando do bolso R$1.000. E aí essa mesma ação ela vai para 12. Ela valorizou no período, né, entrando lucro, enfim. E você vende. Você fala, não, agora eu vou sair da operação. Então seus papéis, suas ações que valem R$1.000, agora 12, um papel, e você tem 100, eles estão valendo R$1.200. Então você colocou R$200 de lucro no bolso. É assim que a gente ganha essa valorização. Tem como você fazer essas operações num período mais curto de tempo? Tem, que é o day trade, que eu vou entrar daqui a pouquinho. E temos também o mercado futuro, né? que são commodities, né? Mercado futuro moeda, título de crédito, índice. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, se operam soja, milho, que aqui o nosso mercado de milho é muito bom, tem uma boa liquidez, tem uma volatilidade boa, a margem que você precisa operar não é tão grande. A gente pode operar o boi, o café, enfim, a gente tem diversos mercados que a gente pode operar. Mas qual a diferença do mercado de ações, né, e o mercado futuro? No mercado de ações, quando você compra aquelas 100 ações, você
tem aquele papel, você é um sócio, você tem aquela fração daquela empresa. Quando você investe no mercado futuro, não. Você está de acordo, se você está comprando, você está de acordo com outro vendedor, sendo o mediador, sendo o mercado, né, a bolsa, aqui no Brasil a B3, você está concordando em comprar aquele ativo milho àquele valor, né? E aí você tem uma validade de contrato até onde esse contrato entre vocês vai, e aí você vai ter que exercer aquela compra. Aí você pode comprar um contrato de milho a 100 e vender a 102. Mesma coisa, a pontuação acaba sendo um pouquinho diferente do que as ações que eu falei, mas assim, essa valorização é a mesma. E o que muita gente não sabe é que a gente pode operar contra o mercado também. A gente pode operar tanto no mercado de ações contra a Petrobras, a gente vende ela a 12 e compra a 10, né? Que aí você tem basicamente um aluguel, você não tem a ação, mas você quer vender ela, então alguém te aluga, né, essa ação e você consegue ganhar com ela caindo, porque você vendeu alguém a 12. E aí quando ela vai a 10 você compra de volta, mas você já tinha vendido a 12. Então você ganhou esses R$2, mesmo esquema da pessoa que comprou a 10 e vendeu a 12. Então tem essa possibilidade de a gente ganhar o dinheiro com o mercado caindo, e eu gosto de falar isso sempre porque muita gente não sabe disso. Muita gente acha, isso o mercado cair agora, com Covid, enfim, se o mercado cair, então a gente vai operar vendido, né? A gente vai pegar o mercado caindo também, não é verdade? A partir desse ponto que você sabe onde que você vai operar, né, o mercado que você vai operar, você precisa saber se você vai operar day trade, se você vai operar swing trade. O que é isso? Vou começar com day trade. Day trade são operações que acontecem no mesmo dia, né? Você compra às 11 da manhã e vende meio-dia. Você compra 9 horas da manhã, 9h05 e vende lá 4 horas, 4h30, 5 horas da tarde. Você fecha essa operação até o fim do mercado, até o fim do pregão. Mas você consegue pegar essa valorização que a gente conversou nesse mesmo período, né, num dia. E quais são as vantagens, né, do day trade? A alavancagem, a margem de capital, né, é menor para iniciar. Por quê? Como a corretora sabe que você vai sair da operação no final do dia, você vai vender, né, essa sua operação no final do dia, você não vai segurar para o dia seguinte, você não precisa ter aqueles R$1.000 para operar esses mesmos R$10 da Petrobras que a gente conversou. Ou, por exemplo, se você estiver operando mini índice, um contrato de mini índice hoje vale equivalente a mais ou menos R$20 mil. Você com R$100 na conta consegue negociar 20 mil. E aí com o lucro que você tem é muito bom e é referente aos R$20 mil, mas você está com R$100 na conta, mas o prejuízo é a mesma coisa. Por isso que a alavancagem, essa margem de capital, ao mesmo tempo que é um lado bom, para algumas pessoas é um lado ruim. Para quem não tem psicológico, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então você, quando você está operando day trade, você está protegido ao risco, né, de certa maneira. Você não é pego de surpresa, assim, você não acorda e caraca, minha ação da Petrobras estava a 15, hoje eu acordei e ela está, sei lá, 9 caindo. Você não tem isso, porque você encerrou sua operação no final do dia, né? Mas quem não souber usar essa margem a seu favor, essa alavancagem, né, que a gente conversou agora a seu favor, pode quebrar, pode perder muito dinheiro, muito rápido, e é para isso que a gente precisa do gerenciamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E por isso que tem tanta gente que fala mal do day trade, né? Porque tem muita gente que leva day trade como cassino, mas cara, day trade não é cassino, day trade é profissão. Se você está interessado nisso, se você está assistindo esse vídeo por conta do day trade, você tem que entender que isso é uma profissão que você está querendo seguir. Isso aqui não é cassino, cara. Tem gente que quer operar aqui, vou entrar com 10 contratos, com R$1.000 na conta, vou fazer um dinheirinho aqui para ir jantar num lugar bacana hoje. Não é assim que funciona, né? Mas tem muita gente que trabalha dessa maneira. Não trabalha, né? Que quer brincar dessa maneira. Mas tem muita gente séria que ganha dinheiro nesse mercado. E é isso que eu estou querendo dar essa introdução para vocês. O swing trade, né, todos podem e todos devem fazer, porque não demanda muito tempo, mas você precisa de um capital maior para começar. Por quê? Se uma ação está R$20,
Você, para comprar aquelas 100 ações, né, para fazer o swing trade, você vai precisar dos R$ 2.000 na conta. Você precisa que se uma ação é mais cara, ela vale R$ 50, você vai precisar daqueles 5.000, né, para operar o lote mínimo, para você poder fazer um trade. Então, você precisa de um capital maior para começar no swing trade, mas assim, a partir do momento que você vai acumulando capital, juntando dinheiro, segurando uma parte que você ganha e vai acumulando, você já consegue fazer esse retorno. Como a alavancagem, né, a margem de capital é maior, logo o retorno é menor, mas também o seu risco é menor ainda. Depois que a gente entende, né, o mercado que a gente vai operar, né, nossos motivos, né, do porquê que a gente vai operar day trade, do porquê que a gente vai operar o índice, do porquê que a gente vai operar o milho, né, de acordo com as suas convicções, né, com o seu tempo de operação, porque o day trade você precisa de um tempo maior para operar durante a semana. A gente vai para o próximo passo, que é você entender as teorias por trás do mercado. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você já sei, eu vou operar índice. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro nisso, né? Onde eu compro? Onde eu vendo? Eu vou operar, vou comprar Petrobras aqui. Por que tu vai comprar Petrobras aí? Eu vou comprar... Por que você vai fazer isso? E entender as teorias por trás do mercado nos facilitam muito nesse processo. Um exemplo que eu gosto muito de ensinar é da teoria de Down. Charles Down, que foi o criador da teoria de Down, que é o pai da análise técnica, ele desenvolveu um trabalho entre 1900 e 1902, foram os editoriais que ele postou no Wall Street Journal, que vocês conhecem, é um dos jornais, né, do mercado financeiro mais famosos do mundo, se não o mais famoso. E ele era um editor dessa época, e ele desenvolveu um trabalho onde ele colocou 6 teorias, 6 princípios por trás do mercado financeiro. E esse trabalho dele é o mais comentado, né, até hoje, do mercado financeiro, né? A teoria de Down, os princípios de Down, né? E nossas teorias têm que ter a base de Down por trás delas, né? Porque são os princípios que regem o mercado. Então, para você entrar nesse mercado, eu preciso que você entenda a teoria de Down, preciso que você procure a teoria de Down. Um exemplo, um dos princípios da teoria de Down é que o preço desconta tudo. O que significa o preço? O que é o preço? É aquela transição. Vai a 10, 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, 10 e 5. Esse é o preço. A gente precisa analisar esse movimento do preço, né, para poder fazer dinheiro, para poder saber onde comprar, onde vender. E o Down, no seu primeiro princípio, ele falava que o preço desconta tudo. Dentro do preço, a gente já tem todas as vantagens competitivas de uma empresa, os seus lucros, os seus potenciais lucros, os seus CEOs, enfim, a gente já tem tudo por trás do preço. Por isso que é muito importante a gente saber, né, ler o preço. Todas as informações públicas disponíveis já estão descontadas no preço. Então o preço desconta tudo. Você sabendo ler o preço, sabendo ler o gráfico, você já está na frente, né, de muita gente, de muitas pessoas que estão nesse mercado tentando fazer o mesmo que você, que é ganhar dinheiro, independente do motivo. Mas você sabendo ler o preço, né, você já tem essas informações públicas já disponíveis que muitas pessoas demoram para assimilar, saber o que vai acontecer, você já consegue entrar, pegar a operação, enfim, vai embora. Então, a partir do momento que você sabe as teorias, né, você sabe quais mercados que você vai operar, você sabe as teorias, você tem que aprender a ler o preço, como a gente falou do primeiro princípio. Então, o próximo passo seria aprender a ler o preço, aprender a análise técnica. A análise técnica é importante porque ela vai nos dar assim, uma vantagem probabilística, né? Ela vai nos dar pontos de compra e venda, mas ela também vai nos dar vantagens em relação a essa probabilidade de acerto, que é muito importante, e uma continha que a gente vai fazer no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o porquê, né? Análise técnica, então, se a gente aprende, né, a ler o mercado da maneira correta, a gente pode nos tornar investidores, traders de sucesso. A gente consegue, a partir daí, seguir um rumo assim, para os nossos objetivos, né, para os nossos sonhos. Por quê? Porque a gente já tem todas as teorias por trás, a gente já tem tudo e a gente tem vantagem competitiva, a gente já tem probabilidade a nosso favor com a análise técnica. Mas a análise técnica é a mais importante? Não.
Infelizmente não. E eu, no início da minha caminhada como trader, cara, eu vi o mercado financeiro como uma possibilidade de mudar de vida, né? De ganhar dinheiro, de ter uma família, de dar uma vida boa para minha família. Isso eu vi isso no mercado financeiro. E aí eu fui para dentro da análise técnica. Comecei a estudar padrões gráficos diversos, candlesticks, enfim, diversas maneiras. E a análise técnica, ela funciona? Funciona, sim, porque o mercado tem memória, né? A gente vê os padrões acontecendo diversas vezes, diversas maneiras. Temos as probabilidades dos padrões, quantas probabilidade de acerto, quão longe ele pode ir, enfim, a gente tem tudo isso com análise técnica. Mas se a gente não tiver o psicológico necessário, o gerenciamento de risco correto, a gente acaba perdendo dinheiro. E esse seria o próximo passo. Aprender o gerenciamento de risco e aprender a trabalhar o seu psicológico quando você está operando, porque afinal de contas a gente está arriscando nosso dinheiro, está arriscando nosso capital, e arriscar o nosso capital nunca é fácil, né? Se você está arriscando muito, o seu psicológico vai ser tudo contra você. Você vai entrar na operação, cada tiquezinho que for contra você, tu vai achar que é uma ameaça. Se o mercado está indo contra você, indo embora, cada tiquezinho para cima vai ser um alívio no seu coração. Caraca, não, vai voltar. E o mercado continua caindo. E aí, nessa sua operação que era para você perder pouco, você acaba perdendo muito. E quando você tem que ganhar muito, você acaba ganhando pouco. A conta não bate, o seu gerenciamento está horrível, você não consegue ganhar dinheiro. Então, além da análise técnica, além de todas as teorias por trás, você tem que saber gerenciar a sua operação, gerenciar o risco, né? E um exemplo meu próprio é que quando eu operava com um contrato, 2 contratos, beleza, eu operava com um, com 2. Quando eu aumentei para 10, eu tive dificuldade. Mas o preço é o mesmo, o ativo que eu estava operando era o mesmo, o preço era o mesmo. Tudo era o mesmo. Por que eu estava tendo dificuldade? Porque eu estava perdendo dinheiro. Porque provavelmente eu estava com uma margem de capital menor, eu estava arriscando mais do que eu aguentava no momento. A partir do momento que eu comecei a ir aumentando, fiquei confortável em operar 10 contratos, arriscar uma operação de 10 contratos, beleza? Quando eu fui para 50, para 100 contratos, mesma coisa, tive a mesma dificuldade. Quando você está operando, ganhando dinheiro com um, aumenta para 10. Você vê se não dá a mão começa a suar mais, né? Você fica um pouquinho mais preocupado, né? Muitas preocupações que não batiam quando você operava com um contrato, por conta do seu risco ser relativamente menor, quando você está operando com 10 vezes mais do que isso, né? Você fica mais tenso e tudo mais, e aí você tende a fazer mais besteiras, né? E aí por isso que o psicológico e o gerenciamento é muito importante. Quando você tem um gerenciamento a risco, você segue esse gerenciamento, você consegue elevar suas operações, e aí você consegue operar com 10, aí você ganha dinheiro, aumenta para 20, aí ganha dinheiro para 40, enfim, aí você vai aumentando o seu número de contratos, logo você está ganhando mais dinheiro. É o mesmo ativo, é a mesma análise, mesma estratégia, mas agora você está ganhando 10 vezes mais porque você tem esse psicológico, você tem esse gerenciamento apurado para poder fazer isso, né? Então, a partir do momento que eu vi isso, eu comecei a estudar essa psicologia, né, por trás do mercado financeiro, né? Por que tinham muitas pessoas que perdiam, por que não ajuda você só estudar análise técnica. Então, eu encontrei esses motivos, né, que eu estou passando para vocês, porque no final das contas, a porcentagem de acerto não é tão importante. O que vai ser mais importante é quanto você ganha nas suas operações positivas e quanto você perde nas suas operações negativas. Eu queria fazer um exemplo aqui com vocês, né? Um cálculo rápido. Vamos dizer, segue o cálculo aqui comigo. Vamos dizer que a gente faz 2 operações por dia durante 3 meses. Vamos dizer que a gente tem mais ou menos 20 pregões por mês. São 40 operações por mês, em 3 meses teríamos algo em torno de 120 operações. E aí a gente tem uma taxa de acerto de 40%. E você, 40%? Com certeza você vai fechar negativo. Uma taxa de acerto de 40% não tem como fechar positivo no final do mês, ou no final desses 3 meses. Coisa ridícula. Mas aí que está a questão do gerenciamento. Vamos dizer que quando você seguiu a sua risca maravilhosamente bem, você entrou na operação, você já colocou seu stop,
Vamos dizer aqui que você colocou seu stop, você está arriscando 5 pontos no mercado de dólar. Cada 5 pontos, cada 1 ponto no mercado de dólar equivale a R$10. Então você está operando R$50, né? Você está arriscando R$50, 5 pontos. Vamos dizer que toda vez que você ganha 2 vezes e meia mais ou menos. O mesmo que você arrisca. Então você ganha 12 pontos e meio toda vez que você ganha e 5 pontos toda vez que você perde. E lembrando, uma taxa de acerto de 40% apenas. Vamos fazer a conta. Então, se em 120 operações nesses 3 meses você acertou apenas 40%, você acertou 48 operações, certo? Dessas 48 operações, fechamos com 12 pontos e meio no dólar. Então vamos seguir o pensamento. 12 pontos e meio vezes R$10 o ponto, vezes 48 operações, temos um lucro total, um lucro bruto de R$6.000. Correto? Beleza, mas aí, mas tu acertou só 48 operações, 40%, né? Você só acertou 48 operações dessas 120. Você errou 72 operações. Não tem como fechar isso positivo. Então vamos à conta. Se você perdeu, você perdeu 5 pontos, né? Vezes 10, vai ser R$50, né, por operação, vezes os 72, você perdeu um total de R$3.600. No final desses 3 meses, você acertando apenas 40% das suas operações, você ainda teve um lucro de R$2.400 no final das contas, mesmo com a sua taxa de acerto de 40%. E aí vamos dizer que você começa a estudar, você começa a aprimorar a sua estratégia ainda mais e você começa a acertar 50% das suas operações. Olha como o seu lucro vai aumentar ainda mais. E aí mais para frente você começa a acertar 60%, 65%. Imagina onde seu lucro vai, né? Mas vamos dizer que você continue com esses 40% de taxa de acerto. Em 3 meses você fechou com R$2.400 operando um contratinho. E se você começou a ganhar dinheiro, você agora se sente confortável para operar 3 contratos. O que acontece? Mesma coisa, mesma estratégia, mesmo dólar, mesmo gerenciamento de risco. Só que agora ao invés de R$2.400, você fechou 7.200 depois desses 3 meses. Já melhorou o seu resultado, já melhorou, né, o seu capital, já vem entrando um dinheirinho melhor, né? E aí você se sente confortável para operar com 10 contratos. E aí? É a mesma coisa, né? Os 12 pontos e meio vezes em vez de vezes 10, você vai para vezes 10 por causa do ponto, e vezes 10 contratos. Então vai ser R$100, né, o ponto. Vezes 48, você vai fazer R$60.000, lucro bruto. E aí no prejuízo, você vai ter um prejuízo de R$36.000. Você vai fechar ainda com R$24.000 de lucro nesse período de 3 meses. E aí você vai melhorando, né? Você vai aumentando sua margem de capital para você ficar confortável e vai aumentando o número de contratos. Entende? Entende como não é difícil, mas a galera acha que é cassino, a galera acha que vai entrar aqui, vai operar, eu tô com R$100 na conta, R$500 na conta, vou operar com 15 contratos, 20 contratos, aí quebra. Putz, quebrei, day trade, não funciona. Aí trade não, esse negócio de trade, meu negócio é buy and hold. Pô, mas é porque o cara que é cassino, o cara não tem o psicológico necessário para operar. Não tem. Isso tem como desenvolver? Óbvio que tem. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, para vocês, primeiro, entenderem o mercado que vocês estão operando. Depois, entender, né? Day trade, swing trade, enfim. Você pode operar os dois, day trade e swing trade. Eu faço os dois. Porque eu sou day trader profissional e tenho minhas operações de swing trade. E aí depois, você vai aprender as teorias por trás do mercado. Tem muitas outras teorias, né? E tem algumas mais importantes, mais relevantes. Depois, você vai aprender a análise técnica, você vai aprender a analisar o preço. Depois você vai aprender a gerenciar o seu risco, né? Seu psicológico.